Tupi-Guarani, Hello Dias, Bárbaros Tecnológicos. Aqui é Marília Silva e hoje no episódio 36 do podcast Malha Arte nós iremos falar sobre o resumo do livro Eu, Robô, de Isaac Asimov. Hoje, dia 11 de julho, esse episódio segue aí como um padrão emblemático de produções voltadas para a educação tecnológica, de bárbaros tecnológicos ou não. E é isso. Vamos tocar a tecnologia. E Tupi-Guarani e Hello World aos bárbaros tecnológicos. Aqui quem fala é Marília Silva e você está no canal Malha Arte Entretenimento Integrativo Digital, levando tecnologia e cultura de forma lúdica para os mais de 1000 ouvintes aí espalhados pelo globo. Agradeço cada um de vocês. Hoje nós vamos trazer de forma lúdica um resumo feito por mim, Marília Silva, sobre os capítulos iniciais aí do Eu, Robô. Na verdade, a introdução e o capítulo 1, Rob, que fala basicamente da relação do homem e máquina. Isaac Asimov foi um escritor e bioquímico norte-americano, nascido na Rússia, autor de obras de ficção científica e divulgação científica. Vamos lá. Eu, Robô, introdução. A empresa US Robots é um divisor social para uma sociedade composta por homens e robôs, como descrito no conto I, Robot, de Isaac Asimov. A história desenvolve-se a partir de um diálogo não tão amistoso entre um jornalista que está a desenvolver um artigo para a Interplanetária Press, uma revista de amplo alcance, e a anfitriã da empresa, Susan Calvin. Essa, por sua vez, possui uma história que se confunde com a da própria empresa na qual trabalha, por exemplo, o fato de ambas possuírem 75 anos de idade. A US Robots and Mechanical Man, Inc. foi incorporada por Lawrence Robertson quando a Dra. Calvin nasceu. Por volta dos 20 anos, Susan Calvin atuara como psicomatemática quando o Dr. Alfred Lanning demonstrou o primeiro robô móvel equipado com voz. Desqualificado por seus adjetivos, porém interessante, pois falava e fazia sentido. Por trás de seu semblante frio, a Dra. Calvin protegia-se do mundo que não gostava. Ela obteve o diploma de bacharel pela Universidade de Columbia em 2013 e fez doutorado em cibernética. Tudo o que aconteceu em meados do século XX, no contexto de máquinas, foram atualizados por Robson e por seus banhos cerebrais positônicos. A substituição do que se conhecia até então como circuitos elétricos, relés e fotocélulas deram espaço para um globo esponjoso de platina e irídio do tamanho aproximado do cérebro humano. Tendo aprendido a calcular os parâmetros necessários para fixar as variáveis no interior do cérebro positônico, Calvin projetou as reações no papel de modo a tornar o processo preditivo e preciso, tornando-se a primeira especialista na nova ciência. Durante os 50 anos seguintes, Susan Calvin viu o progresso humano mudar e dar um grande salto à frente. A entrevista é marcada pela memória e pela passagem do tempo. A relação entre a doutora e a empresa são indissociáveis. Antes e depois da US Robots, como o mundo era sem os robôs? A humanidade encarava o universo sozinha. Com os robôs, as pessoas possuíam criaturas para ajudá-las, mais fortes, mais fiéis, mais úteis e devotas aos desejos de seus donos. Essa relação entre máquinas e homens não desenvolveu-se de forma natural, mas sim com resistência por parte de alguns setores da sociedade. Com a semelhança cada vez maior entre máquinas e homens, a oposição aos robôs foi cada vez maior, com sindicatos e setores da opinião pública se opondo além da objeção religiosa. Doutora Susan citou então o caso de Rob, um robô desmontado um ano antes do ingresso dela na empresa. No passado, disse ela, chamavam-nos de blasfêmios e demônios. Rob, um robô mudo, poderia provar o contrário. Fabricado e vendido em 96, antes da extrema especialização, Rob fora vendido como uma ama seca. Aí do inglês nursemaid, né? Interessante essa relação, os comentários vão ao final. Rob, capítulo 1. O primeiro capítulo conta a história da relação entre Rob, um amo seco, uma espécie de acompanhante cuidador, e uma menina chamada Glória. A menina de 8 anos de idade mora numa vila repleta de outras crianças, mas elas só interagem com seu amigo robô Rob. Ambos brincam e criam fantasias juntos. Ele adora ouvir histórias contadas pela menina. Rob é um dos protótipos criado pelo US Robô, que não possuía voz. Pela descrição, seus trejeitos são de um robô humanoide. O envolvimento da criança com o robô
faz com que a relação afetiva seja tão real quanto uma relação humana. Porém, a mãe de Glória, a senhora Wesley, sente que essa amizade pode tornar sua filha menos sociável e com problemas de desenvolvimento. O pai de Glória, por sua vez, adquiriu o robô justamente para servir como amo seco. Porém, a mãe, cedendo à pressão externa, insiste em devolver o robô. Prática comum entre humanos, substituir uma relação com outra parece ser viável. A mãe de Glória comprou um cachorro para que a filha pudesse esquecer do amigo robô, algo que não aconteceria. A família parte então para uma temporada na cidade de Nova York, acreditando que assim distrairia a menina, que esqueceria facilmente de seu amigo e ia deixá-lo no passado. Porém, apesar de mostrar indícios de uma euforia, sua única expectativa era de encontrar seu amigo de ferro pela cidade. Glória e família conheceram a cidade de Nova York no ano de 96. Em um dos passeios para uma exposição sobre ciência, os pais da menina levaram-na no intuito de que ela pudesse esquecer do robô que conviveu com ela na pequena cidade que ela vivia. Porém, ao chegar na exposição, a menina foi conduzida por cartazes que indicavam a existência de um robô falante. A existência semântica do robô, algo que fazia referência ao hobby. Aí cabe um adendo, né? O que seria a existência semântica do robô? Aí eu estou ilustrando uma ideia de modelagem do pensamento, como se fosse uma árvore de estrutura de machine learning, que você, de certa forma, consegue criar pelo campo semântico daquilo. Por exemplo, um exemplo prático disso seria o reCAPTCHA, né? Uma forma de autorizar o acesso a determinados serviços online. Você precisa comprovar que você não roubou, né? Aí, fazendo referência a um outro podcast, a um outro episódio desse podcast, que eu falo sobre Alan Turing, tem uma referência ampla aí sobre a Enigma e essa tendência de referenciamento, né? De forma fragmentada, então eu aconselho que você possa também estar ouvindo os outros episódios aí com o tempo, na sua agenda. Então, essa relação semântica criada com a ideia de que era um robô, né? A exposição tinha uma placa dizendo robô falante aqui. A menina logo ligou com o mesmo tipo do seu amigo robô, logo ambos teriam conexão e saberiam a localização um do outro. É interessante isso e vale o adendo que vai ser feito aí no decorrer da parte escrita, ok? Não se esqueça. Deixa seu like, seu comentário, segue o canal para você sempre ser atualizado quando eu publicar um outro artigo de audiovisual, ok? A associação afetiva fez com que ela deduzisse por si mesma que o robô falante saberia dizer onde estaria Robbie. Ao se dirigir a ele, com suas perguntas nada objetivas para um robô, contrapôs-se a esse pelo princípio de generalização. O que eu quis dizer aqui? Que é um robô, e até uma visão errônea, muitas vezes criada como um senso comum, né, e a gente tem que refletir sobre isso, são vistos como máquinas para retornar um resultado óbvio, né? Inclusive, passar pelo filtro da academia faz com que você se dê contato desses como eu posso dizer, dessas sobras do tecido, né? Quando você corta um tecido, dependendo da fibra do pano, e aí eu lembro de Jacquard, né, que foi o predecessor da memória de armazenamento, ela fica com os fiapos, né? Os fiapos. E aí você precisa de determinado filtro para você consertar esses fiapos e poder se lapidar aí no que você veio de fato falar, né? Acontecer. E é justamente esse processo de lapidação construída pelo processo de reflexão por si mesma, quando a menina consegue criar essa associação afetiva, faz com que ela deduzisse por si mesma que o robô falante saberia dizer onde estaria Robbie. Ao se dirigir a ele com perguntas nada objetivas para um robô, contrapôs-se a isso pelo princípio de generalização, né? Porque um robô não conhece da existência de outro robô, né? O robô é o quê? Um algoritmo construído para executar funções, né? Executar programas que obedecem a um comando lógico de fato, a pergunta da criança para o robô foi capaz de modificar a existência deste. Aí ele deu até bug, a gente vai ver a seguir. Não se esqueça, você está em Maliarte Entretenimento Integrativo Digital. A observação de que o robô falante não serviria para fins práticos, mas apenas para fins publicitários, para os quais estaria acompanhado do engenheiro criador que garantiria que as perguntas tivessem respostas. Porém,
As perguntas de Glória deslocaram o robô de sua existencialidade e, com isso, o autor Isaac Asimov ilustra o paradigma da existência robótica, que seria basicamente a generalização radical. Generalização radical. Para o robô não conhecer outros de sua espécie é um contraponto reflexivo, porque ser associável é justamente a ideia de que existem outros de sua espécie. Ao refletir sobre as perguntas da menina, o robô queimou meia dúzia de bobinas, pois eram justamente as perguntas que fugiam da linearidade do programa, capazes de fazer o processador e todo o circuito da máquina se romperem em si. A adolescente, presente no recinto, desprovida de toda e qualquer relevância perante a menina Glória, estava a fazer anotações. Essa era, na verdade, a doutora Calvin, ainda adolescente, fazendo anotações sobre processos da física e sobre aspectos práticos da robótica. A menina Glória avistou de longe algo que parecia ser o seu amigo robô Robbie. Foi então de encontro a este. Porém, no caminho vinha um trator desses de fábrica, né, capazes de causar a morte de alguém. Porém, uma reação rápida e preditiva, o robô segura a menina nos braços e evita aí o pior, né? Nesse momento, é que Susan Calvin retorna à narrativa com o jornalista informando que a relação dos robôs com humanos foi descontinuada, tendo a empresa focada nos projetos robóticos voltados para a exploração em outros planetas, como nas minas em Mercúrio, por exemplo. Indico a leitura, o livro está disponível em audiolivro no YouTube, vocês conseguem ter acesso aí nos seus dispositivos. E é isso, a gente está aqui alimentando a engrenagem com conteúdo de relevância, estamos nos dedicando a melhorar nosso linguajar e acesso. E é isso, eu fico por aqui, eu agradeço a sua participação e até a próxima.